Parte final de consciência, profundidade e experiência. Um em todos, todos em um. Vamos trazer mais exemplos e ligado ao fator tempo. Muito se fala que o tempo é relativo. O tempo sim é relativo porque é relacionado a algo absoluto, objetivo. Mas ele não é intermissivo, ou seja, ele não interrompe a eternidade. Ele só multiplica momentos, ao invés de, como é dito, dividi-los. Como a questão do 1 falado lá no começo. O 1 ele pode ter um 0 e uma vírgula à direita ou à esquerda, mas tudo são múltiplos de 1. Sempre do 1 que parte. Inclusive que o 1, até na questão da divisão essa aritmética, é o único que dá sempre exata conta se você dividir por ele. Então ele teima contra a divisão. Ele sempre é ele. Você não consegue dividir uma coisa por 1. O 1 sempre vai mostrar o que realmente ele é e o resultado múltiplo dele. Então o tempo é relativo, mas não é intermissivo. Vamos explicar isso. Nos outros vídeos, eu falei da questão de como a matéria, a manifestação é feita. Manifestação e matéria é a mesma coisa. Mas tem 3 manifestações etéricas, primordiais, que são a base o ambiente onde acontece. Vamos dizer que seriam as paredes desse útero cósmico, onde acontece a movimentação de líquidos, de enzimas. A própria ideia da mãe, digamos que a mãe ali é uma deusa. Ela pensou, no pensar, ela atrai mônadas que querem nascer, que querem manifestar. Lá, longe em frequência. E essas daí se encarregam a atrair matéria em concomitância com a vontade da mãe. Ah, mas pode ser desejo. Desejo é uma forma inferior à de vontade. Eu posso ter vontade de ter um filho, de criar algo. Eu posso ter desejo também. Só que desejo eu vou esperar acontecer. Entendido? Vontade eu vou fazer, por mim. No caso da mamãe, ela precisa ter vontade, porque realmente ela vai atrás de um parceiro. E depois ela deseja. Ela usa do libido para ter a cópula química. Então, quer dizer, vontade e desejo estão unidos. É como mente e emoção. Apesar que você pensa, não sente. Sente e não pensa. A gente vê pelos atos humanos. Mas não deveria ser assim. Você deveria sempre sentir e pensar, pensar e sentir. Desejar e ter vontade e desejar. Porque aqui o que você tem nessa liberdade condicional é desejar. E agindo, você exerce a vontade. Planejando, que é o desidere, sentar para pensar e sentir, é desejo. Até inclusive tem um termo que JHS usa muito, desiderium, né? Que é todo esse planejamento. E isso é muito interessante. O que acontece para formar a matéria? Eu tinha explicado algo sobre desacelera, forma uma. O que isso está relacionado ao tempo? Por que o tempo tem que existir em certos ambientes cósmicos? Em concomitância com o desacelerar do tempo, com os cortes, que não são divisões, são multiplicações num primeiro momento, em outras possibilidades, desacelera o tempo e desacelera os átomos. Aquilo que estava no primeiro momento está, né, o exemplo do braço, você vai ver hologramas, fantasmas numa verdade única, que é um braço.
Numa foto ou numa gravação você vai ver, né, como se fosse um deus indiano. Ah, ele tem tantos braços. Não, é o mesmo braço em sequência, em momentos diferentes. É isso que está acontecendo com o tempo. E ele é relativo de um primeiro braço. O braço em movimento vai criando resíduos. Inclusive, quando você movimenta o seu braço, você mexe com matéria, que é o ar. E nesse momento, se você vir, você está dando forma para o ar onde seu braço está. Aqui, como estamos, apesar de multiplicado, mas está cada coisa em seu lugar, você entra no ar, você passa pelo ar, o ar se... É como se o rei estivesse passando e os súditos, né, se afastam para dar o corredor. Até o ar faz isso. Olha a nossa importância. A água também entra dentro da água. Claro que parte dela vai penetrar pelos poros, o ar também. A própria luz do sol. Mas, enquanto haver vida no seu corpo, esses elementos não dominam totalmente. Nós somos meio intocáveis, apesar de a água, os elementos já estar dentro. Então, quer dizer, eles não invadem essa água, essa terra, esse fogo, esse ar, esse oxigênio, no caso do físico, que já é nobre, porque está ligado a uma mônada humana. Então, vejam a lógica. Desacelera o tempo, tanto é que nos primeiros momentos... Por isso que hoje a gente vê o Saturno físico como gasoso, não dá para ir lá. As sondas são destruídas. É gás metano, gente. É como o fogo fato do corpo físico. E ele está muito ligado ao físico. Mas ele é um físico já mental. Lembra que eu falei que nós temos para fazer, por exemplo, um corpo físico, algo físico, qualquer coisa física, precisa de 4 átomos que veio do outro plano mais sutil, que densificou no agitar, tá? No agitar não, é desfrequencializar, é o contrário, para não explicar errado para vocês. Ele desacelerou e vai criando cascas no espaço-tempo. Cria 4 átomos de físico, e um de cada coisa que já existia. Um de astral, um de mental, um de etérico. Para quê? Para quando ele se dissolver, toda a informação que esteja ligada de átomos vai ir informação física, informação vital para o vital. No físico vai ficar o físico. O vital vai ir a informação de como você usou bem os recursos, né, o prana. Para o astral vai ir a qualificação de como você agiu com as respostas físicas atômicas de uma emoção, e no mental, como você reagiu com o pensamento que veio lá do mental. Por isso que tem que ter esses átomos. Esses átomos são o quê? Redes telefônicas, gente. São interfaces entre um plano e outro. Startups, né? Da grande empresa. E isso acontece, se desacelerar, conforme o tempo vai sendo cortado. Até é dito que quando estava sendo feito, por exemplo, o plano mental, de um lado, você imagina que fosse um lado, isso é subjetivo, claro, que seria os cielos do universo, mais próximo do umbigo do universo e mais distante, vamos chamar de inferos. E não é nada de questão religiosa, é uma questão frequencial. O mexer no espaço-tempo do umbigo do universo do primeiro momento empurra a matéria etérica quando ela bate no limite, porque é um universo com limites. Até o universo não tem livre-arbítrio, ele tem limites. Bate lá, que a gente não sabe o que é, e nisso cria uma crosta. É como, por exemplo, a onda. A onda ela vem sutil, quando ela bate na praia, ela forma espuma. Algo mais denso que a própria água. E volta. E nisso vai se misturando. Então, para me criar o físico, eu tenho que desacelerar a onda. A onda está rápida, o ventania empurra ela, ela vai perdendo velocidade e volta lentamente. Depois ela ganha de novo, e esse ciclo é eterno. E uma coisa também, que todo mundo diz que o tempo não existe, então deveria sair de escola iniciática, porque ela explica o seguinte: no começo foi um ponto de fusão, pum, estourou. Isso é chamado de Manvantara.
De Manvantara até Pralaya, porque estava em Pralaya, virou Manvantara. E depois Manvantara volta e volta Pralaya de novo. Isso é tempo, gente. É tempo dentro do não tempo. Só que a gente se confunde aqui míseros 80 anos solares, que é a média do ser humano linear, com todo o tempo. Não, o tempo ele existe, é tem, tan, tal. É Deus multiplicado em momentos. É o momento dele primeiro multiplicado e não dividido. Ah, então deveríamos tirar o fator divisão da aritmética? Não. É que se você for pegar pela lógica, por isso que lógica não é razão. Se você pegar, são só nomes que a gente deu para a mesma coisa. Nós praticamente travestimos o termo multiplicar por dividir. Aí para agradar gregos e troianos. Tá entendendo? Quem acha que está separado vai pegar essa multiplicação, vai chamar de divisão. E quem acha que está tudo unificado, que é tudo parte de uma coisa só, vai chamar essa divisão de multiplicação. Jesus multiplicou os pães ou ele dividiu os pães? Se ele apenas tivesse dividido, ele teria pegado um pão, tornado em 2. Não ia alimentar uma multidão. Mas a história contra outra coisa. Por isso que a letra morta é perigosa. Para nós, para quem? Para a nossa psique. Morrer a nossa mente, virar uma manasa. Ele multiplicou. Ele pegou de um, tornou vários. Se ele dividisse apenas um pãozinho, essa história totalmente distorcida, não daria para a cova do dente de cada um dos coitados daquela época que não tinha nem dentista. Com certeza, né? Hoje, com toda a infraestrutura que temos científica, avanços, né? Aí, planos de saúde, tu pode ir lá, arruma teus dentes. Muitos de nós não temos dinheiro. E ainda temos covas nos dentes, né? Então, quer dizer, nosso sorriso é tão amarelo quanto aqueles antigos. Então, a gente não é tão desprimitivo assim. Somos, como se diz, eu gosto de dizer, macacos high-tech. Macaco por quê? Porque o macaco é o mais próximo no código genético do homem. E depois o outro é o porco. Até a gente se chama, né? Ah, aquele fulano lá, ele é relaxado, a gente coloca em termo pejorativo, bota o nome do bichinho, porco. Né? E raças antigas a gente coloca como macaco. Não, o macaco é produto nosso, da raça humana, não é de uma raça, de cor, etnia. Então essas coisas têm que ser faladas, né? É tapa na cara de verdade, a gente tem que falar, porque alguém, se a gente não falar, o outro pode vir falar e ainda falar pior do que a gente está falando. Se a gente não fala nada com nada, e tá só enroscando, enrolando, imagina vem alguém então, por exemplo, o pobre coitado vem com a questão kármica de gaguejar muito, ou de ser muito tímido, ou temor à hierarquia, né? Porque diz que a gente é fadado a baixar a cabeça para a hierarquia por causa de nós mesmos. Que a gente não tem coragem, a gente é preguiçoso, a gente não tem coragem de se igualar às hierarquias que a gente chama de hierarquia, senão não existiria mais hierarquia. E hierarquia não quer ser hierarquia. Hierarquia quer só as partes junto com ela. Ela nunca vai ser grande enquanto as partes, que somos nós, que se achamos pequenos, não voltar para ela se insuflar e ser de novo uma. Ela se dividiu e nisso que a divindade, vamos dizer, pecou, entre aspas, tropeçou, mas pode levantar depois de um tropeço. Aí que se diz que o próprio divino erra, porque ele não previu que no multiplicar iam confundir com divisão. Na verdade era multiplicação. É se aumentar, não diminuir-te. Porque divisão é se diminuir. Se eu acho eu diferente do outro, eu estou me diminuindo. Eu sou muito mais forte em coletivo, no holos, na grande massa, na massa crítica. Aí que eu apareço. Eu sozinho sou anônimo. Vocês já notaram?
que esses mestres, esses popstars, superstars, grandes gênios, eles desaparecem no tempo porque é preciso, por exemplo, para você não perder uma música, o que é mais adequado? Se a música é muito importante, uma grande obra, é importante você ter ela em CD, que não há mais disquete, um pendrive, num chip, na memória interna de um celular, na memória, no HD de um computador, nos bytes graváveis de um gravador, pode ser de celular, pode ser o antigo, fita cassete, né? Na fita. É a mesma coisa, fotos, né? Imagem. Você pode gravar em vídeo, é de preferência você ter tudo, para aquilo não se perder. É isso que a manifestação da mônada está fazendo, de cada mônada. É várias possibilidades, inclusive no mesmo ser, vamos dizer, a minha mônada pertence a minha mais 7. Ele faz 7 e ainda com 7 corpos, para imprimir todas as impressões. Então por isso que o meu tuco, eu tenho responsabilidade por ele. Primeiro, de descobrir que existe a possibilidade de tucuísmo. E eu ou descobrir, pelo menos um, e eu ver como ele se comporta. Aquele irmão ali sou eu, é da minha família. Eu tenho que me ajustar lá nele. Eu não devo ir lá espancá-lo, eu não devo ir lá reprimi-lo, xingá-lo. Mas de preferência, se eu puder, como uma família, eu quebrar o ciclo de ignorância, eu estou favorecendo aquele meu irmão. Aquele irmão fica, aquela parte dele sombra desajustada. E até eu falei da sombra, por exemplo. O que é a noite? Vai chegar a noite daqui a pouco. Mostrando a grandeza da coesão que a Terra tem, que o próprio Sol não o penetra. A sombra é para mostrar a gente. Por isso que dizem, na sombra está a verdade. É na sombra que está escondida as coisas. A Terra em si visível, tu olha para ela, tu não vê a sua abrangência. Mas quando você vê, por exemplo, a sombra da Terra na Lua, de pensar que o próprio Sol não penetra e respeita a Terra, tu vê a importância da Terra como matéria física, como organismo. Essa é a importância da matéria, para mostrar o quanto é resistente. Tanto é que a gente resiste, a gente já se apega, né? Apego. A gente quer pegar esse eu falso, só não deveria fazer isso, porque a própria sombra você não consegue pegar. Tente pegar a sua sombra. Pise nela, pise na sombra do outro para ver se você segura ele. Mas a sombra está demonstrando o quanto a sua matéria é forte a ponto que o próprio Sol não o penetra. Ele replica a forma. Até é dito que a própria forma é a sombra, né? A sombra do absoluto. Absoluto, além de absoluto. E a sombra é sobra. É os resíduos que eu falei, como é formada a matéria. E depois ela vira resíduo de novo e no virar resíduo ela se utiliza, ela não para por ali. Sobrando apenas uma memória, ainda sobra a memória da ossada. E aquela ossada tão pouco já não tem mais aquele nome de personalidade, porque a minha personalidade já passou para outro andar da empresa e já se dissolveu e volta de novo para onde o um é um. Onde ele não está multiplicado. Então é muito interessante. O tempo, para terminar, o tempo é a causa de acontecer a matéria. Como? Vamos falar de tempo de frequência. O primeiro átomo, saindo de Atman. Primeiro átomo que a mônada está em Atman, mas solta dela é como se fosse um raio de sol, solta um átomo. Digamos que esse raio, ele se esferaliza, forma um núcleo de operação e ele começa a desfrequencializar. No desfrequencializar, ele começa a gerar espuma, um bud. E o bud, já ainda muito acelerado, ele desfrequencializa, forma humanas. Humanas vai se desacelerando, forma um mental concreto. E o mental concreto faz isso com aquele átomo primordial e vai arrastando outros átomos, cria espuma, atrito.
E o astral vai fazendo a mesma coisa. E tudo vem de um do outro. E etérico faz a mesma coisa. E o físico mais lento deles, né, começa a soltar coisa. Sabe? É como uma pessoa obesa sentada num trono. Isso é o corpo físico. E o que uma pessoa, né, bem nutrida, ela faz? Ela assenta todas as potencialidades. Tudo que ela come, tudo que ela absorve, todos os líquidos, todos os calores. Tanto é que ela é cheia de calorias. O corpo físico é isso, ele está segurando tudo. É onde eu me sento, tá entendido? É onde eu me sento para pensar na coisa que sou. Para ter tempo. Então, o desacelerar do tempo é a matéria. Porque se eu estou muito agitado, eu não paro, eu não sei o que eu estou fazendo. Isso é a consciência antes de ter ciência do que de reconhecer ela mesma. Então eu estou muito agitado, eu sou muito inteligente, mas eu estou muito agitado. Eu tropeço em tudo, não vejo detalhes. Eu tenho que me sentar. Então, por isso que a consciência se assenta em matérias, que segure ela mesma. A consciência quis ser segurada pelas próprias manifestações dela, para ela pegar e se enxergar. Então aqui, para que serve? Para a gente se enxergar. Eu me enxergo a mim, que eu sou consciência experimentando eu segurado. É uma prisão necessária que eu faço para mim mesmo, para mim assimilar o eu lá do outro lado. E ver o outro também com aquele eu que sou eu encapsulado lá dentro. Dentro da planta, dentro dos elementos, dentro do planeta, em seus átomos. Multiplicado, distribuído e não dividido. Porque se eu dividir uma coisa, eu tenho uma coisa grande dividida em duas pequenas. Se eu multiplico, eu consigo manifestar alguma coisa. Eu consigo expandir, isso que se chama expandir o universo. E o que acontece quando ele volta? Então, o tempo está dentro disso. É o tempo cósmico. Só que a gente não sabe como é que é o tempo cósmico. Mas é tempo. Dentro de um tempo contado infinitamente, que é a eternidade. Se supõe que é eternidade, porque a eternidade ainda vem de éteridade, qualidade de éter, e o éter ainda é uma coisa da manifestatória. Ela não é absoluta. Ela não é lá fora, zero astro. Então o que acontece quando ele volta? Ele volta a ser um de novo. É um que virou 2, 3, 4, 5. Não é um que virou 1,5, 1,5, 1,10. Não, é um que virou outro um. E depois ele se acopla de novo. É como nós. A gente olha para um ser humano físico, por exemplo, por isso que ele dá a sensação de objetividade aqui, na verdade aqui é subjetivo, no aspecto dele não ver, que ele olha o outro ser humano e ele pensa, esse não tem alma. Esse não é inteligente, ele é burro, ele não sabe se expressar, então não deve ter inteligência. Ah, ele é meio grosso, ele não deve ter espírito. Você não está vendo, tapa. O desacelerar do tempo é necessário para desacelerar, isso acontece em concomitância, desacelerar átomos até chegar a essa realidade aqui, que não é a realidade pura, é um fantasma da verdade, que está tão devagar que não dá para enxergar. Por exemplo, pegue sua mão agora, coloque na frente dos olhos. Agora, tente ver alguma coisa além da mão. A mão barra. Agora acelere. Mexa a mão subitamente para cima e para baixo, constantemente. Você está vendo o fundo e vendo algo da mão. Se parar, estacionou o tempo. Eu não estou usando velocidade. Velocidade é uma contagem. Tudo que tem aritmética no meio está fadado ao tempo. Então, eu estou estático. Eu não consigo enxergar através da mão na matéria física. Se eu acelerar, eu começo a ver. Então, quando a Terra e as matérias acelerar, os planos serão abertos como a Atlântida, porque na Atlântida estava aberto, estava mais acelerado, desacelerou, veio o homem ariano para experimentar o último corpo e o último sol,
E agora estamos em subida, mas não vai ser agora. Não se preocupe que seus átomos físicos não vão virar etéricos, nem etéricos astral, nem astral mental e nem o mental tríade. Mas a compreensão deles já está. Por isso que eu falei lá do núcleo dos átomos. A eletrosfera, por exemplo, há planetas, por exemplo, o Saturno, que eu dei o exemplo, muito lento, 250 anos para dar uma volta no Sol. E ele é gasoso. Para te ver como a matéria ela não se demonstra. O núcleo está super acelerado na frequência de qualquer átomo. Está na frequência do primeiro. Por isso que existe um núcleo, para segurar o segredo. É como o céu é preto à noite para não mostrar o que está do outro lado. Porque toda a verdade está ali. E toda a verdade está dentro do átomo. São deuses atômicos, gente. Quando você fala o seu nome, Celso, Alex, Margarete, Andréia, Marlende, pessoal do grupo aí, Cristiano, Leandro, Enio, Rafael, Rodrigo. É uma combinação, é como se tu pegar, por exemplo, fazer numerologia. Pega todo o número da tua casa e vai dar um número. Só que para dar aquele número, dentro está sintetizado todos os números. Então, quer dizer, todos os átomos, cada átomo teu é como se fosse um número e tivesse uma letra, um nome. Então você não é esse nome que te deram, esse nome é para te organizar. É uma personalidade, é a agenda do programa. Aquilo que eu falei, o que é a mônada? A mônada é aquela que tem todos os livros na sua biblioteca, vamos dizer assim, para poder pegar em termos humanos. Os exemplos são importantíssimos, gente, senão a gente não faz linkagem, jamais. Fica só a letra morta, é isso que a Bíblia canônica foi mutilada e o Gupta Vidya, que foi mexido também, traz. Sejamos bons. É preciso um neologismo, dentro das palavras. Vamos ser bom porque é bom ser bom, porque faz bem. Ser bom. A gente precisa amplificar o sentido, a significância de tudo que é apresentado. Senão, isso que é morte, gente. É morte real, é o desentendimento, é você não ver a significância dos significados. O ver o que o símbolo, que é código, que é senha, qual é o valor que há por trás. E o que é que o ser humano faz? O que acontece nos bastidores da existência, que é a vida? Então a gente olha para alguém, a gente pensa, ele não tem nada. Ele é um inútil, mas na verdade ali você está diante de tudo. Paz reverencial a todos.